Bom dia pessoal, a gente está aqui no sistema da JC Náutica em Marabá. Aqui a gente vai estar dando uma prévia para vocês de como é que funciona um gerador fotovoltaico, quais são os seus componentes, a função de cada um, e vai estar falando para vocês de alguns processos que a gente tem, que está bem alinhado com o pessoal de vendas para a gente estar evitando problemas. Esse gerador é composto por 200 painéis de 410 watts pico e 4 inversores Fronius de 15 kW de potência, totalizando um gerador de 82 kW pico. Nesse sistema, como é um sistema com a quantidade de placas consideráveis, foi necessário fazer um ajuste aqui no telhado do cliente. Foi feito um reforço na estrutura do cliente para poder aguentar o peso dos painéis, porque a gente já está colocando 200 painéis no telhado do cliente e já é um peso considerável. Então, como o telhado aqui estava a estrutura um pouco já antiga, a gente fez um reforço para a gente poder colocar essa quantidade de painéis. Esse reforço foi feito por um estruturista especializado. A gente veio aqui, o pessoal da engenharia acompanhou o estruturista, a gente viu a situação do que precisava ser adequado no telhado. A gente passou para o estruturista o que a gente precisava que fosse feito e ele fez de acordo com a necessidade. Então, para sistemas grandes, de grande porte, sempre é bom ter uma avaliação das condições do telhado do cliente. Então pessoal, esse aqui é o nosso gerador fotovoltaico composto pelos 4 inversores de 15 kW. Essas aqui são as string box, são a parte de proteção dos inversores da parte CC, a parte que vem a energia dos painéis. Cada inversor possui uma string box, e essa string box ela é composta por 2 componentes. Nós temos a seccionadora, a chave seccionadora, que tem função de ligar e desligar o sistema. O acionamento dela é só manual, ela não tem acionamento automático. E a gente tem o DPS. O DPS ele tem o papel de filtrar algum surto que dê na rede ou lá no sistema. Por exemplo, cai um raio no sistema, o DPS vai pegar essa energia do raio e vai lançar para a terra. Essa daqui é a nossa string box CA, que faz a conexão dos inversores, toda a energia dos inversores passa por ela, e ela faz a conexão entre os inversores e o circuito do cliente, a rede interna do cliente. A nossa string box CA ela é composta por disjuntores, DPS, os DPS, o aterramento e os barramentos. Os barramentos eles têm a função de fazer a condução elétrica da corrente que é gerada pelos inversores, passa pelo barramento como se ele fosse o cabo. Esse barramento é de cobre. A gente tem os disjuntores, disjuntores comuns, como a gente usa na nossa residência. Eles têm a função de proteger o cabo e os equipamentos contra a sobrecarga. A gente tem um disjuntor geral do sistema, que já é um disjuntor mais robusto, maior, porque a gente tem 4 inversores ligados nesse sistema. Então tem uma corrente elétrica muito elevada, uma produção de energia muito elevada. Aí já me requer um disjuntor desse industrial, modelo industrial. O DPS ele tem a mesma função do DPS CC que eu mostrei para vocês na string box CC. Ele protege o sistema contra surtos elétricos. Mesma função, deu um raio na rede, ele vai pegar esse raio, a energia desse raio e vai levar para a terra. A gente tem o barramento de terra, que aqui é a parte onde vai conectar todos os aterramentos do sistema, tanto da parte dos painéis, dos inversores e do circuito interno do cliente, das cargas do cliente. O barramento de terra ele tem a função de pegar a energia que é gerada por um raio, por exemplo, um surto na rede, e levar para a terra. Ele trabalha junto com o DPS, na produção do sistema. O inversor ele é o coração do sistema. Ele pega a energia que é gerada dos painéis em corrente contínua, que é a corrente que a gente usa em baterias, energia de baterias, e transforma na energia alternada, que é a corrente alternada, que é a energia que a gente utiliza na nossa residência comumente para ligar os equipamentos. Então quem faz esse trabalho coração do sistema, é o inversor. Agora a gente vai exemplificar um pouco para vocês como é que é o funcionamento em si do sistema. A gente vai ligar o equipamento e vai demonstrar para vocês como é que é o funcionamento dele. Primeira parte na ligação do sistema, eu ligar as seccionadoras, as 2 seccionadoras que eu tenho nas string box CC. Para me ligar elas é bem fácil, é só pegar aqui a alavanca delas e girar o sentido horário. O próximo passo é ligar os disjuntores da string box CA. Primeiro eu ligo os disjuntores menores, que são um disjuntor para cada inversor. No caso eu tenho 4 inversores, são 4 disjuntores menores. Me ligar eles é simples, é só fazer
empurrar aqui a alavanca deles e depois ligar o disjuntor geral, que é o disjuntor que recebe toda a potência do sistema. Feito isso, os inversores já vão ligar. Bom, agora a gente já tem aqui o nosso inversor em funcionamento, né, depois da gente ter ligado no sistema. A primeira parte aqui na tela mostra a potência de saída do inversor, o quanto de potência ele está utilizando da capacidade máxima que ele tem. Nesse caso desse inversor, ele é um inversor de 15 kW, então ele tem 15.000 de potência de saída. Agora, como a gente pode ver, está um dia meio nublado e a potência vai subindo de acordo com a luz do sol. Agora a gente pode ver aqui, está em 1200, né? E conforme for tendo incidência de raios solares, vai aumentando a potência dele, podendo chegar até em 15. Esse inversor ele tem um sistema de ventilação forçada, né? Ele tem um sistema de refrigeração bem eficiente. Então ele é um diferencial em relação a outras marcas. Até em marcas que a gente usa, né? Que é Provat, SMA. Esse sistema de ventilação consegue fazer o esfriamento do inversor com eficiência e aumentando um pouco mais a geração dele. Os inversores da Front de 15 ele tem uma peculiaridade, né? Ele só pode ser usado em telhados com um caimento. Como a gente pode ver nesse telhado aqui, todos os painéis foram instalados em um caimento desse telhado. Apesar dele ter dois, né, mas a gente utilizou só um lado. Mas existem inversores de dois que podem utilizar dois caimentos, pode utilizar 3, 6, até 12 caimentos. Tem inversores que podem ser utilizados. Sistemas de médio a grande porte, no caso igual a este da JC Náutica, já tem a necessidade de ter um padrão de entrada um pouco mais robusto, né? Que é sistemas que pegam mais de 2 inversores, quase 100% das vezes vai ser necessário ter um padrão desse, né? Padrão de 15 compartimentos, que é para sistemas que têm disjuntores acima de 125 amperes. Esses padrões de entrada, eles têm valores bem consideráveis, né? Eles podem variar de 3.000 até 11.000 reais. Por isso é sempre bom estar informando o cliente a questão dos ajustes de padrões, a necessidade, o porquê desse padrão ser esse valor, né? A gente vai estar mostrando para vocês um pouco, né, por que esse padrão tem esse valor. Como a gente pode observar, né, diferente de padrões residenciais comuns, esse padrão já tem uma caixa metálica, né, bem maior do que a gente usa usualmente nas nossas residências. E também tem a questão dos cabos e dos disjuntores que compõem esse tipo de padrão. Para geradores desse porte, né, a gente já tem que montar padrões, né, com cabos de bitola bem mais grossos, né. Nesse caso aqui a gente está com um cabo de 95 mm. Os disjuntores tem que ser disjuntores desse modelo já industrial, que a gente fala disjuntor de caixa moldada. São disjuntores diferentes do que a gente usa no nosso padrão residencial comum. Então tem valores bem consideráveis. A caixa de medição, caixa padrão, ela custa já um valor bem mais elevado, e a parte de cabos e disjuntores também tem um valor bem mais elevado. Por isso que na maioria das vezes, quando a gente pega um sistema que tem mais de 2 inversores, na maioria das vezes vai cair na instalação um padrão desse. Então não fale para o cliente que vai ser só um ajustezinho, que vai ser só um valor irrisório, porque não vai, né? A gente sabe que toda essa estrutura aqui ela requer um valor considerável, então é sempre bom avisar o cliente antes, para evitar problemas futuros. Outra situação que a gente precisa sempre analisar na hora da venda para sistemas desse porte é a verificação de como é que está a situação da rede da concessionária que o cliente está ligado. Por isso, sempre em vendas desse nível, é sempre bom o vendedor estar acompanhado de alguém da engenharia. Então, pessoal, sempre nessas situações, antes de assinar o contrato, antes do cliente assinar o contrato, tem que ser feita uma vistoria prévia da parte da engenharia para identificar essas possíveis situações. A gente fazendo essa vistoria, ainda assim, só quem dá o aval de que vai precisar ou não é o pessoal da concessionária, mediante a aprovação do projeto, que a gente consegue identificar realmente a possibilidade de ter ou não esses ajustes. Esse processo todo de ajuste de rede não é tão rápido para ser executado. Ele demora em média 120 dias para ser executado por parte da concessionária, porém não gera nenhum custo para o cliente. Mas se você não informar ele que vai ter esse prazo de espera, né, você pode ter algum problema com o seu cliente. Aqui a gente tem um padrão antigo aqui da JC Náutica, né,
Para vocês terem noção de como é que estava a situação aqui. Nem se a concessionária quisesse, nem que a gente quisesse, eles conseguiam fazer a troca desse medidor. Porque, como foi mostrado, nesse padrão a gente tem um disjuntor industrial. E aqui a gente tem uma caixa comum, uma caixa residencial, uma caixa de medição residencial. Você vê que o disjuntor do tamanho que nem cabe no meio da caixa, né? Parte de cabeamento toda já danificada, cabo esquentando. E a caixa sem tampa toda fora de norma, né? Então, independente do tamanho do sistema que você tenha, do gerador que está instalado, se a caixa estiver nessas condições, com certeza vai precisar de ajuste.